Meus amigos, vocês estão muito pessimistas, hein? Eu tô vendo muito comentário aqui dizendo assim que o Lula não vai sair, o Lula não vai ser libertado, que o STF vai dar um jeito de acabar tudo em pizza, que ele não vai fazer nada. Mas eu vou te falar uma coisa, a situação tá tão clara que o Lula vai sair que para muita gente tá interessando. Se você acha que não interessa para ninguém ver o Lula livre, eu vou te explicar direitinho porque tá muito mais perto do que você pensa. Vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal. Ajuda a gente a crescer, porque a gente crescendo, a gente leva informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com qualquer valor, aqui em cima tem o link do nosso Apoia-se. Você pode deixar lá o valor que você quiser, se você quiser. Fica a seu critério ajudar o canal. Tamo combinado? E ó, eu fiz um Instagram para facilitar da gente conversar. Aqui no comentário você já vê, é difícil conversar, né? Então eu fiz um Instagram, é super fácil, Pensando Alto Insta. Você vai lá, se inscreve e a gente conversa mais fácil. Tamo combinado? Olha, para quem comenta aqui que acha que vai acabar em pizza, que eles não vão deixar o Lula sair, que eles vão manter o Lula preso, eu preciso explicar algumas coisas para vocês para fazer sentido e para acalmar um pouco o seu coração. Pelo seguinte, a prisão do Lula é tão irregular, mas tão escancaradamente irregular. A intenção do Sérgio Moro foi tão pessoal, a motivação do Dallagnol, tudo que aconteceu, tudo que foi exposto pelo Intercept, mas está tão escancarado que ninguém está conseguindo mais fazer de conta que não vê. Se eles pudessem, eu garanto para vocês que eles fariam. Ninguém está querendo soltar o Lula não porque é bonzinho, mas por interesse próprio mesmo, eles estão vendo que a melhor coisa é soltar o Lula. Eu vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, quando você pensa, por que o Alexandre Frota está falando? Temos que limpar o Brasil do bolsonarismo. Temos que soltar o Lula para ele destruir o Bolsonaro. Qualquer coisa que o Alexandre Frota fale, você tem que ouvir como se fosse o João Dória falando. Porque ele conseguiu ser expulso lá do PSL, o Alexandre Frota foi esperto. Ele xingou o Bolsonaro lá para ser expulso, o tontão do Bolsonaro foi lá, expulsou, fez o que ele queria, e ele tá lá bonitinho no PSDB, e o Dória tá só aqui, ó, levando ele, porque sabe que joga lá para falar o que ele quer, o cara é perfeito, o cara vai lá e fala mesmo. Então o interesse é realmente botar fogo no Bolsonaro, porque o Dória sabe que no governo Bolsonaro tem dois candidatos potenciais para a eleição em 2022. Se o Jair Bolsonaro chegar até 2022 como presidente, o que parece que está difícil, né? Mas ele com certeza ele vai ser candidato à reeleição porque o cara não sai da política por nada, né, gente? Ele está aí há 8 mandatos seguidos aí. Desde que ele começou lá como vereador no Rio, mais 7 mandatos de deputados, o cara da política não sai. Então ele vai tentar a reeleição se ele estiver lá. E o Sérgio Moro, como ministro da Justiça, ele tem mais popularidade do que o Bolsonaro. Então, para o João Dória, se ele tirar o Lula da prisão, além dele ser o maior pavor do Bolsonaro, o Lula sairia por causa de erros, por causa de crimes cometidos pelo Sérgio Moro. Então, para o João Dória, quando o Alexandre Frota está falando lá que é para soltar o Lula, ele sabe que ele vai apavorar, de um lado, o Bolsonaro e que ele vai jogar toda a culpa nas costas do Moro. Então, provavelmente, ele vai atacar dois inimigos com uma tacada só. A libertação do Lula, para o João Dória, serve para atacar os dois. O Witzel, ele também quer ser candidato à presidência da República. Ele é governador do Rio de Janeiro e ele lá do Rio, ele está investigando a família Bolsonaro, porque eles foram deputados lá, o Carluxo é senador lá, e como ele foi juiz, ele pessoalmente foi juiz, ele conhece todo mundo. E ele está investigando por conta própria para atacar a família Bolsonaro, que ele também quer ver o circo pegar fogo. Ele tem pretensão de ser presidente também. Então, para ele, o Lula é o terror do Bolsonaro. Se soltar, para ele, ótimo. Até 2022 ele vê como é que faz com o Lula depois. Mas solta aí e deixa o circo pegar fogo, porque ele sabe que o Bolsonaro não aguenta. Se o Bolsonaro ficar com o Lula, ele não vai aguentar. Já do lado do Bolsonaro, ele tá tão isolado, gente. Ele tá tão isolado, ele não tem um único aliado. Ele não tem base nenhuma. O próprio partido dele está contra ele. O Bivar, que é o presidente do partido, está contra ele.
Os próprios deputados do PSL, a maioria são bivaristas, não são bolsonaristas. Ele está tão isolado que talvez para ele governar, a única possibilidade seja reacender o ódio antipetista. Não é à toa que de vez em quando ele fala: olha, vocês estão batendo muito em mim, hein? Se vocês baterem em mim, o PT volta. Ele já está jogando umas sementinhas assim, que o pessoal tem que dar um pouco de trégua para ele, porque é melhor ele do que o PT. Ele está jogando essa sementinha de vez em quando. Se vocês prestarem atenção, você vai ver isso nas entrevistas dele. Então, de repente, do jeito que está, ele não consegue sustentar, ele não consegue governar. O próprio PSL está votando contra os vetos dele. Então, a única possibilidade dele conseguir fazer alguma coisa é reacender o ódio antipetista. Se o Lula sai, o foco vai todo lá, de quem gosta e de quem odeia. E aí talvez aqui ele consiga fazer alguma coisa, porque do jeito que tá, ele está completamente isolado. E não é para ser diferente, né? Porque ele ataca todo mundo, ele puxa o tapete de todo mundo, ele trai todo mundo para beneficiar os filhos, então ele está completamente isolado. Para ele seria até uma boa, o foco fica lá, de quem gosta, de quem odeia, para ele poder governar um pouco. Pelo lado do STF, esse não suporta mais tudo que o Sérgio Moro, tudo que o Dallagnol fizeram. Vamos do começo. O Sérgio Moro e o Dallagnol mentiram que o caso do triplex do Guarujá tinha a ver com a Petrobras, porque só iam para Curitiba os casos relacionados com a Petrobras. Mas eles queriam o caso do Lula lá, por quê? Porque o Lula é grande. Sem o Lula, ninguém saberia quem é Sérgio Moro, quem é Dallagnol, eles não estavam vendendo palestra, ninguém seria ministro. Então eles mentiram que tinha a ver com a Petrobras para levar esse caso para lá. Depois, o Sérgio Moro mentiu para o Gilmar Mendes, naquele caso da nomeação do Lula como ministro da Dilma. Ele tinha 22 áudios, todos irregulares, todos fora do horário. Em 21 deles, o Lula falava que não queria ser ministro, que ele não aceitava aquilo para não parecer que ele estava querendo fugir do Sérgio Moro. Ele pegou um único áudio que era neutro, ele não dizia nada que favorecesse, mas fora de contexto, até podia ser. Levou só esse e falou: o Lula quer ser ministro para fugir, para ficar impune. O Gilmar Mendes foi lá e deu uma canetada, anulou a nomeação. Depois ele fica sabendo que o Sérgio Moro mentiu para ele, fez ele errar baseado em mentira. Nós ficamos sabendo até, olha só, o livro do Janot revelou pra gente que o Janot, que era o procurador-geral da República, o chefe dos procuradores, o chefe do Dallagnol, ele disse que ele foi a Brasília para tentar matar o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes estava votando contra os interesses deles. Nós vimos, nessa última Vaza Jato nós vimos o quê? Que os procuradores iam a Brasília, imagina, o pessoal saía de Curitiba, ia até Brasília conversar com o Teori Zavascki para pedir para ele não conceder habeas corpus para alguns réus que eles estavam investigando, porque ele queria que o pessoal continuasse preso para eles fazerem a delação premiada. Então a situação era a seguinte: o cara estava preso porque o Moro tinha dado uma prisão preventiva lá para eles, mas não tinha elemento, não tinha muita justificativa para continuar mantendo os caras presos, eles não achavam nada. Mas eles pediam para o Teori Zavascki não dar liminar, não deixar os caras saírem, mesmo sem ter nada contra eles, porque presos era o que o Gilmar Mendes falou. Eles poderiam torturar o cara para o cara fazer a delação que interessava para eles. Olha a que ponto se chegou. E aí você lembra daquele áudio do Romero Jucá, que ele fala de um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, que era um acordo para tirar Dilma e botar o Michel Temer? Naquele áudio lá ele fala: o acordo nacional com o Supremo, com tudo, é porque ele tinha acesso a todos os ministros do Supremo, menos o Teori Zavascki. O Teori Zavascki era um cara meio fechado, meio complicado. Coincidentemente, depois o avião dele caiu. Deixa assim, coincidentemente isso aconteceu depois. Mas agora a gente vê que o Teori Zavascki já estava de saco cheio desses procuradores ficarem indo lá pedindo para ele fazer o que interessava para eles. E não assim: eu investigo, tá aqui, agora você julga. Não, eles iam lá pedir para o cara tomar a decisão baseada nos interesses dele. Mantém o cara preso aqui, não dá habeas corpus, que a gente quer que ele faça uma delação premiada que interessa pra gente. E aí corria dinheiro pra lá, pra cá.
Então assim, você acha que o STF vai passar a mão nessa gente? Porque assim, juiz é corporativista mesmo, não só juiz. Quando a própria categoria se julga, a gente vê que os militares acabam sendo corporativistas, os médicos, porque eles mesmos se julgam, eles são corporativistas, os próprios juízes, como é esse caso aí. Então a tendência seria realmente acomodar. É muito raro, no Brasil são muito poucos casos assim, em que o juiz é considerado suspeito para um processo. Só que está tão escancarado que ninguém vai passar a mão em Sérgio Moro não. Isso está indo contra eles mesmos, porque você imagina, eu vou fazer o que esse procurador está querendo, vou fazer o que esse juiz está querendo, eu vou passar a mão sabendo que um procurador geral como o Janot já foi lá para me matar. Você passaria a mão com a sua vida em risco, você sabendo que aquele pessoal é esse tipo de gente capaz de ir lá armado para te matar. Você passaria a mão, você defenderia essa gente? Pois é essa a situação. Eles não vão aliviar para o Sérgio Moro. Eles vão julgar a suspeição do Sérgio Moro e vão decretar o Sérgio Moro suspeito. E aí, ó, presentinho de aniversário do Lula, que foi ontem. A defesa do Lula vai entrar com pedido de suspeição também da Gabriela Hart. A Gabriela Hart é a juíza que entrou no lugar do Moro quando o Moro foi ser ministro da Justiça. Ela assumiu o inquérito lá do sítio de Atibaia e ela simplesmente copiou e colou a sentença do Moro do caso do Triplex. Gente, para e pensa, ela não leu o inquérito. Se leu, não entendeu, porque ela não se deu ao trabalho de escrever uma sentença. Ela própria admitiu, ela copiou e colou a sentença que o Moro deu no Triplex do Guarujá. Foi a mesma sentença. Foi um processo tão mal feito que ela trata o Léo Pinheiro, que é delator, como duas pessoas, porque Léo é apelido. Onde aparece o nome dele de verdade e onde aparece Léo Pinheiro, ela sequer sabe que é a mesma pessoa. Então ela fala, mas o fulano, eu não lembro agora o nome do Léo Pinheiro. Mas o fulano fala isso e o Léo Pinheiro também falou aquilo. Ela trata como se fossem duas pessoas diferentes. Ela não tem ideia do que ela está julgando, mas condenou. Condenou bonito. Então agora eles vão entrar com o pedido de suspeição dela também. E também já existe o pedido de suspensão dos procuradores. Porque, gente, foi tudo feito simplesmente para prender o Lula. Aí eu te pergunto, se o Lula fosse culpado, por que eles precisaram cometer tantos crimes para condenar? Não é porque se ele é culpado, junta as provas e condena. Por que eles não fizeram isso? Então o STF não vai aliviar para o Sérgio Moro, não vai aliviar para os procuradores, porque eles estão sofrendo a consequência. O fato deles já terem se acovardado, por exemplo, quando eles foram votar pela primeira vez essa história de segunda instância, prisão após segunda instância para levar o Lula para a cadeia ou não, os militares falaram que iam botar tanque na rua, a Rosa Weber mudou o voto dela. Agora eles estão vendo que qual que é a consequência? Agora qualquer moleque aí na rua está pedindo para fechar o Supremo. Então eles já falaram, nós não vamos mais nos acovardar porque a vítima estão sendo nós. Nós estamos com imagem de banana para as pessoas, nós não estamos servindo para nada. Então eles vão firmar a posição e eles não vão aliviar. Então o Supremo está querendo Lula livre, o Frota, leia-se, João Dória quer Lula livre, o Witzel quer Lula livre, o próprio Jair Bolsonaro está querendo Lula livre, porque o Lula virou, para uns, um grande abacaxi e para outros, um grande trunfo, porque sabe que para o clima, para o ambiente político, o Lula tem um peso muito grande e o Lula aqui é fácil derrubar o Bolsonaro ali. E aí o Bolsonaro caindo, cai junto o Sérgio Moro, são dois candidatos a menos na próxima eleição. Então o recado que eu quero deixar para você, tenha paciência. Tenha paciência, porque o cenário está desenhado. Em novembro o Lula sai da cadeia, ele vai passar o Natal com a família. E você, bolsominion, deixa eu fazer um recado específico para você. Você que vem aqui dizer, Lula tá preso babaca. É para você que eu vou dizer agora. Se não te incomoda nem um pouco, você vê o seu mito, o seu presidente, alterar todo o sistema de investigação, tudo que é pura corrupção no país, para livrar a própria família, para livrar os próprios filhos. Se isso não te incomoda nem um pouco, desculpa dizer, mas o babaca é você. Tá bom? Meus amigos, era isso. Alivie esse seu coração. O Lula tá para sair, porque não interessa mais para ninguém manter esse erro. Isso é uma página negra da história desse país. Isso jamais podia ter acontecido.
Se o Lula fosse culpado de alguma coisa, era só fazer o inquérito correto e prender. Mas o interesse nunca foi apurar a corrupção de ninguém. Era para tirar ele da eleição, então tinha que ser feito rápido. E aí foi feito de qualquer jeito para tirar ele da eleição. Esse é que é o ponto. Valeu? Vamos aguardar. Quarta-feira tem Frota falando na CPI das fake news. Na outra semana nós temos o Alan dos Santos. Depois nós vamos ver o STF decidir sobre o COAF, se vai voltar a investigar ou não. Esse mês promete. Valeu? Um grande abraço para vocês e eu já fui!